Olá, crianças! Como vocês estão? Tia Rita deseja de todo o coração que vocês estejam bem. E hoje a tia Rita vai contar uma linda história, a história de um aniversário da nossa IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, que no dia 12/8 deste mês completou muitos anos. Quantos anos vocês acham que aí nossa igreja completou? A Igreja do Brasil. Ela é bem velhinha já, crianças. Ela completou 161 anos. E essa história, ela foi contada em um diário, no diário de aventuras de um jovem missionário chamado Simonton. A família de Simonton era bem numerosa, composta de 9 irmãos, 6 meninos e 3 meninas. E um dos meninos, claro, era o Simonton. Simonton nasceu há muitos anos, no ano de 1833, e foi o primeiro missionário que a Igreja Presbiteriana mandou para o Brasil. Ele nasceu nos Estados Unidos, na Pensilvânia, lugar muito, muito longe daqui, de onde nós moramos. O nome de sua mãe era Martha Davis e de seu pai era o Dr. William Simonton. Quando Simonton era criança, ele viveu numa fazenda muito grande e lá devia ser muito bonito e muito animado também, porque afinal de contas haviam muitas crianças para ele brincar. Ele cresceu ouvindo o evangelho de seus pais. Que privilégio, né, crianças? Simonton ouviu o evangelho desde pequenino. Seu pai e sua mãe sentavam com ele provavelmente todos os dias para ler sobre Jesus. E assim Simonton cresceu, ouvindo as histórias da Bíblia, ouvindo sobre Jesus, aquilo que ele fez por ele e por nós também na cruz. Quando ele ficou maior, ele decidiu estudar e escolheu ser advogado, mas não prosseguiu com essa profissão. Vocês querem saber por quê? Vamos então descobrir por quê. Porque Deus colocou no coração dele o desejo de ser missionário. E então Simonton escreveu uma carta para a Junta de Missões e ficou pensando para que país ele poderia ir. E pensou Venezuela, Brasil. E graças a Deus na sua carta ele escreveu que queria vir para o Brasil e foi aprovado para vir para o nosso país. Ele veio com desejo no coração de pregar a palavra e saber se podia fundar uma igreja presbiteriana aqui, no nosso país. Ele então arrumou as malas e no dia 18 de junho de 1859, ele embarcou para o Brasil em um navio com o nome de Banshee. Ele gastou quase 2 meses para chegar aqui no Brasil. Enquanto estava no navio, aconteceram 2 coisas muito importantes. A primeira é que ele reuniu as pessoas que estavam vindo para o Brasil e pregava a palavra para estas pessoas. A segunda coisa que aconteceu foi uma grande tempestade e ele ficou provavelmente com muito medo e achou que o navio ia afundar. Mas isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito, um plano na vida de Simonton e então Deus os livrou daquele grande mal. E no dia 12 de agosto de 1859, chegou ao Brasil, avistando uma linda terra. E ele conta no seu diário que ficou impressionado com tanta beleza. Ele avistou aquele lindo lugar, o Pão de Açúcar. Então ele desembarcou no Rio de Janeiro com aquela visão maravilhosa daquele lugar. No dia 22 de abril de 1860, ele fez sua primeira pregação em português, quase 9 meses depois de chegar ao Brasil. Sua primeira escola bíblica dominical foi contando a história do peregrino. O resultado de seu esforço e dedicação logo viria. E, finalmente, no dia 12 de janeiro de 1862, o jovem missionário batizou 2 pessoas e, nessa mesma ocasião, ele organizou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Ele fundou a igreja em janeiro e, no final de março, voltou aos Estados Unidos, para sua terra, para visitar sua mãe, mas não chegou a revê-la, pois infelizmente ela havia morrido. E nessa mesma ocasião ele conheceu uma moça que viria a ser sua esposa, chamada Ellen Murdoch.
com quem se casou em 19 de março de 1863. Os dois chegaram ao Rio de Janeiro no dia 16 de julho de 1863. Em 28 de junho de 1864, apenas 9 dias, aconteceu algo muito triste para o Simonton, que partiu seu coração. Após o nascimento de sua filha, apenas 9 dias após o nascimento de sua filha, a sua esposa, Ellen, veio a falecer aos 30 anos de idade devido a complicações do parto, e a garotinha recebeu o nome da mãe. A Ellen viveu, depois de tudo aquilo, ainda 90 anos. Ela viveu durante 6 anos no Brasil, voltou para os Estados Unidos e lá ela era uma incentivadora de missões, de projetos missionários, e ela ainda viveu 90 anos e ela amava o nosso país. Aqui podemos ver um desenho de Blackford, cunhado do Simonton, quando resolveram abrir uma igreja em São Paulo. Simonton e Blackford ordenaram, no dia 17 de dezembro de 1865, um ex-padre, José Manuel da Conceição. Este foi o primeiro pastor brasileiro da Igreja Presbiteriana. Olha, crianças, que curioso! Um ex-padre foi ordenado pastor, sendo este o primeiro pastor do nosso Brasil e um pastor presbiteriano. Em 27 de novembro de 1867, ele foi visitar sua irmã e sua filha Ellen. E nesse mesmo período, Simonton já estava muito doente. Seu estado de saúde agravou-se e o reverendo Simonton veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1867, poucas semanas antes de completar 35 anos. Ele morreu de febre amarela e foi sepultado em São Paulo. Crianças, eu gostaria agora que vocês parassem para pensar na contribuição de Simonton para nós, em tudo que ele fez, que contribuiu para nós nos dias de hoje. Vocês poderiam responder algumas perguntas. Por que Simonton é tão importante para a nossa igreja? Vocês poderiam pensar? Por que Simonton ele tem um papel tão importante na igreja presbiteriana em tantas áreas no nosso Brasil? Vamos lá descobrir? Ele fundou ou deixou para nós, nos 9 anos que viveu aqui no Brasil, 4 coisas muito importantes. A primeira delas foi escola, a segunda delas foi seminário, a terceira, igreja, né, a igreja presbiteriana, que foi fundada aqui, dela veio várias outras, inclusive a nossa aqui em Patrocínio, e o primeiro jornal evangélico do Brasil, que foi construído, né, ou aberto em 5 de novembro de 1864. Então, o que aprendemos com Simonton? Ele não teve medo de ir para onde Deus o mandou. E assim, crianças, deve ser conosco. Nós precisamos ter um coração disposto para ouvir a voz de Deus e para saber, entender para onde Ele quer que a gente vá. Ele fez o melhor que dava conta ou que podia fazer para Deus. Ele também orava pelo crescimento da igreja no Brasil sempre. E as suas orações, crianças, têm sido respondidas, não é verdade? Simonton foi um homem que serviu ao Senhor com alegria, tendo a certeza de que ele estava no lugar certo, fazendo a vontade de Deus. E hoje nós podemos então ouvir um pouquinho sobre a história da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por causa do trabalho e esforço incansável de Simonton, temos a nossa igreja aqui em Patrocínio, a Igreja da Vila Constantino, assim como as demais igrejas presbiterianas que temos aqui na nossa cidade. E louvado seja Deus pela vida deste homem, deste grande missionário, e que possamos valorizar o seu trabalho e darmos continuidade àquilo que ele fez através das nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre a história da nossa igreja. Um beijo para vocês, crianças, e até o próximo sábado, se Deus quiser.